Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com as Amigas. Hoje a gente tem a doutora Luciana Stout, psiquiatra, aqui com a gente. Daqui a pouco ela já vai entrar. Meu nome é Jussiele, sou psicóloga infantil. Olha lá, ela já está chamando. Bem-vindos, quem está entrando. Estamos à disposição para perguntas, comentários, divisão de vivências. Oi, Luciana. Ah, Gisele, tudo bem? Tudo jóia. E você? Acho que está travando um pouquinho. Esperando a internet. Tá bom. Aí, agora carregou. Foi, né? Pronto. Olá, Gisele, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. É um Obrigada. prazer imenso, amigas do Aprender, ter uma live junto contigo, viu? Você é Ai, uma referência para a gente na psiquiatria. eu que agradeço o convite também. Fico muito feliz em poder ter dado certo, né, da gente conciliar um horário para parar aqui um pouquinho e conversar, né? Já estou vendo também várias pessoas entrando aqui que eu conheço, né? Que legal. Obrigada, gente, Ah, pela audiência. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite também, né? E espero que as pessoas, tanto quem vai assistir ao vivo quanto quem vai assistir depois, né, gravado, que aproveitem, né, o que a gente vai conversar aqui. A Silvia mandou e se oi pra compartilhem, né? eu, Compartilhem com a gente, falem com claro, a gente, né? Aí, claro. Silvinho. Oi, Silvia. Então Eu- vamos lá. Hoje eu vou colocar aqui o nosso tema. Enquanto isso, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público que não te conhece. Uhum. Bom, eu sou a Luciana Stout, eu sou médica psiquiatra. Além de clínica, né? Além dos atendimentos clínicos, eu também sou professora, eu sou professora do curso de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso e da Univag, né? É uma área que eu gosto bastante de lecionar, docência, que eu acho que acaba acrescentando muito para a gente também, né? Tanto na prática quanto até mesmo na teoria, né? Uhum. E que, de novo, é um prazer, né, estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses temas que acabam gerando bastante dúvidas, né? Dúvidas, polêmicas, Sim, né? várias. Dificuldades diagnósticas, né? Então a gente escolheu esse tema, né? Vamos falar sobre o opositor. Vou apresentar um pouquinho o tema para vocês, o opositor, né? Que a gente pensa aí já no transtorno opositor desafiador, o famoso TOD. Mas a gente quer explicar um pouquinho e compartilhar com vocês até que ponto é normal você ter comportamento opositor ou desafiador e até que ponto a gente pode pensar num diagnóstico de um transtorno, né? Que idade, que momento de vida, quais os comportamentos que levam a gente a pensar nisso, e entender um pouquinho, né? Que dentro do desenvolvimento da infância, lá, a criança pequenininha, né? Quando é bebezinha, ela aceita tudo, ela acolhe tudo, mas chega num momento que ela começa a mostrar quem ela é, né? Começa a mostrar que ela também tem desejo, que ela também é um sujeito, que ela também tem eu quero, mas eu quero, né? Como as crianças dizem. E aí a gente vê até que ponto isso é bom ou ruim, mas a gente tem que pensar que precisa, é necessário, é constituinte para a criança ela dentro da personalidade dela, poder dizer eu quero, eu gosto disso, eu não quero tal coisa, né? Tanto que começa as primeiras palavrinhas é o quê? Não. Não. A criança começa a Famoso, não. reproduzir o não, não para tudo. Aí os pais falam, ela já entende o que é não. Não, ainda ela não entende, ela só está reproduzindo, Sim. né? Então a gente vai entendendo até que ponto isso é normal. Então, do desenvolvimento da criança, se isso persiste muito, né? Se isso grita muito, se isso vai além do esperado para a idade dela, para o tempo de desenvolvimento dela, como fazer, né? Que ajuda a procurar, que momento procurar ajuda, que momento entender, opa, alguma coisa que precisa ser ajustada para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais saudável, né? Emocionalmente até na família, né, Luciana? Porque, Sim. querendo ou não, existe
uma quebra aí de rotina mesmo dentro da família quando esses comportamentos aparecem, né? Sim. E eu acho até importante a gente já pontuar justamente um pouco dessas questões, até mesmo antes de entrar no tema, né? Porque quando a gente fala necessariamente de um transtorno, é importante a gente entender que a gente está falando de algo que, obviamente, passou do esperado, da expectativa de comportamento ou de sintomatologia para aquela faixa etária, né? E que justamente traz consequências, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um transtorno opositor, a gente não está falando de uma criança que responde para o pai ou que não quer, sei lá, lavar a louça, né? Meu filho não quer lavar a louça, ele tem TOD? Não necessariamente, né? Provavelmente não. Né? Faz parte de todo esse processo constituinte, igual você já falou. E que o transtorno, é importante a gente ter essa certeza de que causam esses impactos, esses prejuízos na rotina, não só da criança, né? Mas quando a gente fala de transtornos, né, na infância, na infância e na adolescência, geralmente isso impacta não só a vida da criança, como também toda a dinâmica e a rotina familiar, né? Porque se tem muito aquelas colocações de ficam querendo diagnosticar o que é normal, ficam querendo dar nome para o que sempre existiu. E não é essa a questão. E é justamente a importância de diferenciar isso. Da gente entender que quando a gente fala de um transtorno, a gente não está falando de um sintoma ou de um comportamento que a criança tem e que é necessário para o desenvolvimento dela, ou até mesmo própria das características, né? Sim, ó, já temos um elogio para você, a Natasha está falando. Natasha ainda. Não, você é maravilhosa. E é mesmo, tem que concordar, né? Então, eu acho que é interessante quando você pontua, né, o que é normal, o que é transtorno. E a gente entender que transtorno é muito além, sai muito do que é esperado. Então, não é porque saiu durante um tempo, né, por exemplo, se a gente for pensar, os pais da criança se separaram e a criança ficou mais agressiva, ficou mais irritada, ficou nervosa. São sintomas, são emocionais, né? Então, são sintomas ali daquele momento. Isso não justifica um transtorno. Isso não é um transtorno, né? A criança está mais em época de prova, ela fica muito desobediente. Tá bom? Nós temos uma justificativa, né? Então, o transtorno, para que ele aconteça, qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que apresentar aí sintomas no mínimo de um período de 6 meses, né, Luciana? E que isso também gere dificuldades para a criança, não só em um ambiente, no mínimo em 3. Qual? Escola, família e ambiente social que ela esteja. Então, assim, se a criança apresenta essa dificuldade só dentro de casa, opa, não é um transtorno, né? A gente já descarta a hipótese. Então, a gente vai pensar que não, peraí, ela tem que apresentar isso na escola também, de alguma forma ela precisa apresentar, né? Dentro de algum momento ela vai apresentar isso, ela não deixa de ser quem ela é, né? Dentro do ambiente que ela está. Acho que você pode até explicar um pouquinho melhor para a gente essa questão do transtorno. Talvez até trazendo um pouco para a nossa realidade atual, né? O que a gente tem observado de alterações de comportamento, não só em crianças, como em adultos também, em decorrência dessa situação limite que todos nós estamos sendo levados, e principalmente as crianças, né? Eu sempre falo para os pais que eu ando atendendo, né? Eu até comento com eles, que é uma pergunta que às vezes eles sempre falam, mas do que a criança está reclamando? Ela fica em casa o dia inteiro, não faz nada, não tem trabalho para fazer, não tem atividade. Aí eu falo que hoje a gente tem entendido um pouquinho do peso de justamente o que é ficar em casa o dia inteiro, né? De não ter atividade, de não sair, de não distrair, de não ter a rotina, né? E às vezes, quando a gente fala na infância também, na adolescência, a gente tem uma dificuldade muito grande em diagnosticar, justamente porque a gente acredita, tem uma visão até um pouco mais antiga de que a criança ela não tem estresse, a criança ela não sofre, a criança não tem por que sofrer, não paga a conta, não é responsável pelas atitudes, né, ou pela questão de ganhar o dinheiro dentro de casa. Então, por que ela se estressa? Ou tem tudo, eu dou tudo. Por que essa criança tá triste, tá chorando, tá, né, tendo talvez esse discurso mais depressivo ou até mesmo agressivo? E quanto mais a gente tem estudado, quanto mais conhecimento a gente tem, até mesmo do desenvolvimento da psique humana, a gente compreende que a criança ela é um ser único, individual,
né? E a questão até mesmo da oposição, ela entra justamente no momento em que a criança passa a desenvolver essa consciência de que ela é um ser único, que ela é um ser individual, distinto da mãe, principalmente, Sim. né? Porque por muito tempo a criança não tem essa ideia, ela acredita que ela é um ser simbiótico e que está ali justamente porque ela precisa totalmente, né, ser provida Sim. totalmente de todas as formas. Então, lá por 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, quando a criança já começou, já apresentou em geral, né, gente? Isso daí é óbvio que eu estou falando quando a gente pensa numa linha do desenvolvimento típico, né? Que segue mais ou menos os marcos do neurodesenvolvimento. Então, quando a criança começa a ter autonomia motora, né? Anda para um lado para o outro, já não precisa mais ficar tentando fazer sonzinhos ou chamar atenção, por exemplo, para alguém poder pegar o brinquedinho para ela. Ela levanta e vai buscar. Tá com vontade Sim. de comer alguma coisa, sai correndo, vai na geladeira ou pega pela mão e leva. Então, ela começa a descobrir a própria autonomia, né? E junto com a descoberta da autonomia, que é extremamente importante no desenvolvimento da criança, também tem, obviamente, descobrir o poder da palavra. E a primeira palavra que ela descobre é o não, né? Então, filha, vamos pôr essa roupa? Não. Vamos pôr aquela roupa? Não. Vamos pôr o sapato? Não. Mas você não quer passear? Não. Então, assim, a criança vai repetindo, ela vai repetindo, ela vai repetindo. Muitas vezes está brincando com o brinquedinho ali. Não, não. E como talvez esse não pega de uma forma mais pesada para os cuidadores, né? Poxa, essa menina tá me desafiando, gente, tá falando não para mim o tempo todo. Por que tá falando isso? Né? E talvez como a forma como a gente lida com esse não da criança, talvez também acaba alimentando de alguma forma esse comportamento, que daí entra naquele chamado terrível 2 anos, né? A crise da adolescência na infância, né? Ali que são os 2 anos da criança, que justamente ela descobriu o poder dessa palavra e como isso afeta os pais, principalmente, né? E os cuidadores. Sim. E aí, dentro do desenvolvimento infantil normal, entre aspas, né, típico, a gente vai entender o quê? Quando eu choro, quando eu grito, eu consigo o que eu quero. A criança começa a perceber isso também quando ela está nessa fase da autonomia, né? A autonomia também é olhar para o outro e ver, nossa, isso eu consegui, ele reagiu dessa forma comigo, então é por ali que eu vou ganhar, é por aqui que eu vou perder. Então, se eu grito com a minha mãe, ela cede. Opa, deixa eu ir por esse caminho. Não que isso vai gerar um transtorno na criança, não. Mas isso é as autopercepções dela, né? Isso é natural que a criança perceba. E aí vem o papel do adulto, o papel do pai, o papel da mãe, de mostrar para a criança quais as atitudes dela e quais os comportamentos dela que ela vai estar mais adequadas, digamos assim, de um convívio social, né? Como solicitar, que ela pode falar, que ela pode pedir, que ela pode pegar pela mão, né? Então, tem aí os desenvolvimentos esperados dentro do desenvolvimento infantil. E como você disse, ela vai se descolar principalmente da figura da mãe. Por quê? Porque nós somos gerados por uma barriga, né? Por uma mãe aí. E aí, quando a criança nasce, ela está no processo simbiótico. Eu sou a minha mãe sou eu. Então, lá com os 9 meses que ela começa essa separação, que é o início dessa separação simbiótica, que vai ser mais gritante aí no 1 ano e meio, 2 anos, que começa a crise dos 2 anos, é onde ela já sabe falar, é onde ela já sabe andar, onde ela já dá conta, né, de buscar o que ela quer e também dizer o que ela não quer, que é o mais importante. Sim. E que é necessário, a gente precisa entender isso também, que quando a criança não fala o que ela não quer, ou ela não se expressa, é ruim, né? Então, às vezes falam, não, mas ele diz não o tempo todo, ou ele não aceita. Tá bom, até certo ponto isso é natural, até certo ponto é ideal que faça, e positivo, não é ruim. Eu acho que chega nos consultórios, né, Luciana, muito essa questão, né? Isso é da infância? Isso é patológico? Qual é o nome do transtorno do meu filho? Chega muito assim. Qual é o diagnóstico que vocês vão dar? Ele não está aceitando minhas regras. E aí, ele é TOD por isso? Então, aí a gente já pode começar a entrar, né? O que é TOD? O que é transtorno opositor desafiador? Bom, como a gente já falou, né, inicialmente, primeiro a gente está falando de um transtorno, né? Logo, o transtorno opositor desafiador é um transtorno, né? Ou seja, é um padrão persistente e duradouro de comportamentos
opositores, tá? Que levam a prejuízos, né? Em geral, as crianças, elas costumam a ter esse comportamento de ficar questionando, né? A questão de, principalmente figuras de autoridade, né? Aí que entra a questão do dentro de casa, os pais, professores, na escola, né? Mas isso não significa que não aconteçam também, talvez, entre colegas. Travou a sua imagem. Tá, mas a voz, bom, A voz está saindo. Pode ir falando pra gente aí, pessoal, se tiver travado, pra gente... Aí, voltou, Lu. tá, Tá me a minha imagem enxergando? voltou e eu tô vendo você tá um pouco travado. Você tá um pouco travado, mas vamos ver se agora acho que destravou. Vamos ver se dá. Aí. Isso. E que geralmente aí tem as figuras de autoridade, né? Isso não significa que a criança não vá ter problemas de convivência entre pares, né? Entre pares com as crianças. Então, ela começa a ter problemas em decorrência disso. Ela começa a ter prejuízos acadêmicos, justamente por ter uma dificuldade de aderir até mesmo às regras ou aos comandos verbais dos professores, né? Ou por não querer fazer atividade, acaba se dispersando naquilo e passa a ter prejuízos acadêmicos, passa a ter prejuízos interpessoais, né? Porque geralmente os relacionamentos não são saudáveis, os relacionamentos são bastante conflituosos, principalmente com os colegas também, né? Tem uma característica muito central que é a questão da incapacidade de se responsabilizar pelo ato em si, pelo ato opositor, né? Então, uma das grandes características eu só fiz isso porque a professora é chata, eu só não fiz a matéria porque eu não gosto daquele professor, eu só tenho briga comigo, né? E talvez esse seja um dos pontos centrais, até quando a gente fala da questão de pensar numa melhora, porque se a gente não é responsável pelo ato, a gente não tem responsabilidade e não tem o que fazer acerca disso, né? Então, a questão de não se responsabilizar é bem importante. E aí a criança passa a ter justamente esse comportamento de ser irritável, né, na linha do tempo, passa a se irritar com muita facilidade, né? Passa a ser considerado implicante, passa a ser considerado uma pessoa que não é bem vista, né? Porque em todo ambiente que chega, às vezes começa a causar algum tipo de intriga ou não se ambienta ali, né? E que acontece... E geralmente tem uma questão que é super importante também, que a gente precisa pontuar. Em geral, essas crianças, elas apresentam esse comportamento opositor, mas elas, em geral, não apresentam comportamentos violentos, agressivos. Não são aquelas crianças que ficam batendo em todos os coleguinhas, ou que batem nos professores, ou que batem, né, que seja nos pais. E isso gera bastante confusão também, bastante dúvida diagnóstica, né? Que a gente também pode falar um pouquinho do que vê aí na prática. Porque isso vem na cabeça quando a gente fala opositor, não, vem a agressividade, né? A gente já pensa automaticamente em agressividade. E dentro do transtorno opositor, são muito raros os casos que a agressividade está junto. Não que isso não possa acontecer, mas são raros, né? Então, assim, o perfil, ele é mais ligado com a irritação, com a não aceitação de autoridade de forma alguma, né? Então, aquela criança que sempre tem a resposta, ela sempre tem a justificativa, como você falou, ela não aceita que ela errou, né? Eu tenho paciente que fala assim, não, eu só vou melhorar quando você mudar comigo, então eu não vou melhorar, né? Então, assim, depende de você, não de mim. E eles têm essa questão da empatia com o outro também, né? Eles não têm empatia com o outro. Então, você tá chorando, paciência, né? Você ficou triste com a minha atitude? Paciência, né? Eu fiz porque eu fiz mesmo. E mesmo porque a culpa não foi minha. Então, você tá triste porque você desencadeou isso em mim. Então, eu não tenho responsabilidade no seu sofrimento também. Eu só gritei porque você gritou comigo. Então, né, a minha ação é reativa, não é ativa. Né? Então, assim, tem algumas explosões de comportamento, explosões emocionais, né, irritações, dificuldade de autocontrole, né? Então, isso é muito importante. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou olhar, senão a gente vai passar. Vou ler elas e a gente vai responder.
A primeira do João perguntava se tem alguma idade que esse transtorno fica mais evidente, né? Pensando aí, a idade foi uma coisa que girou muito, né, nas perguntas. Umas perguntas que a gente recebeu, falar da criança de 2 anos, né, que tem até uma outra perguntinha aqui de criança de 2 anos, que é normal alterações de comportamento, né? Uma outra que tem um diagnóstico, né? Se é possível um diagnóstico aos 4 anos. Essa dos 2 anos, vamos ler. Da Ana. Oi, Ana, que bom que você está aqui. Se jogar no chão, bater as perninhas, gritar, também são considerados normais na faixa dos 2 anos, como forma de resistência? E outra pergunta, adolescentes ou adultos podem desenvolver o transtorno? Acho que tem, todas as perguntas estão no mesmo viés aí de idade, né? Da linha do tempo, né? E perguntou aqui, o Fer perguntou como agir quando a oposição acontece e o que fazer para poder evitar. Isso daí acho que mais para frente a gente vai entrar mais nisso, né? Da questão de o que fazer, né? Pensando na questão da idade, né? Toda vez que a gente pensa em fazer um diagnóstico em uma criança que está em pleno neurodesenvolvimento, que o cérebro ainda não é totalmente formado, totalmente desenvolvido, a gente precisa ter muita cautela, né? A gente precisa entender que, primeira coisa, a gente não tem como avaliar a criança por si só. As alterações comportamentais são as alterações que mais aparecem no nosso consultório, justamente porque é quando a criança começa a, entre aspas, incomodar ou os pais, ou quando está na escola, a escola começa a reportar isso, ou os pais já não conseguem mais lidar com esses comportamentos. Então, em geral, a agitação ou a oposição são sim os sintomas alvos que talvez mais levam à busca de atendimento no consultório psiquiátrico, principalmente quando a criança é menorzinha, né? Então, eles buscam ou psicólogo ou buscam já o psiquiatra para conseguir avaliar o que está acontecendo. Em geral, as crianças menorzinhas, abaixo de 3 anos, elas acabam buscando o atendimento quando tem alguma outra alteração no neurodesenvolvimento, alteração na linguagem, né? E aí eles buscam esse atendimento. Mas, como a gente falou, nesse período do correr dos 2 anos, quando a criança faz 2 anos até mais ou menos 3 anos, é um período em que a criança tem uma explosão desses comportamentos, né, que são chamados aí até mesmo de birra, até mesmo, né, de a criança ficar fazendo pirraça, a criança tem pais que falam para mim, ele fica fazendo de propósito, né, eu falo, tudo bem, mas é uma criança de 2 anos, né, então... Ele tá me provocando. Isso, ele faz de propósito, ele sabe que eu fico bravo, eu falo, claro, porque isso a gente demonstra, né, agora o que é importante, o que é fundamental a gente entender? A gente fala do transtorno opositor, né? Em geral, a gente considera que os sintomas apareciam, né? Eram observáveis abaixo, geralmente, de 7, 8 anos de idade, né? Não significa que não podem se agravar depois, mas só pensando em usar a palavra certa, é mais improvável que uma criança que nunca teve nenhum problema de comportamento comece a manifestar um quadro lá com 15, 16 anos. Se teve mudança abrupta de comportamento, em geral, a gente não está falando de transtornos mais desse neurodesenvolvimento, mais dessa fase inicial. A gente tem que buscar por várias outras causas que podem ser a justificativa para esse comportamento opositor. Por isso que desde o início aqui a gente tem conversado muito de conseguir fazer essa distinção. Não é todo comportamento opositor que se inclui dentro do transtorno opositor. Muito pelo contrário, a prevalência na população do transtorno opositor, quando a gente fala em estudos de prevalência, às vezes a gente tem vários complicadores para dizer qual a prevalência exata, até mesmo muitas vezes a gente utiliza de referências norte-americanas, né? Mas o que a gente tem relatado é uma faixa grande, de 1 a 11%, mas acredita-se que é uma faixa aí de 2 a 3% de prevalência na população, né? Ou seja... O que é muito baixo, né, Luciana? Se a gente for pensar, é uma prevalência baixa para gente dizer, não, tem transtorno, né? E só um adendo, assim, quando você fala neurodesenvolvimento, quer dizer que está em desenvolvimento neurológico dentro do desenvolvimento da infância. Né? Então, eu não posso ter transtorno do neurodesenvolvimento na fase adulta, né? Eu preciso ter sinais e sintomas lá dentro do desenvolvimento da infância, né?
E isso gera muita dúvida, porque muitas vezes o fato de não se ter percebido isso na infância não significa que muitas vezes eles não existiam. Às vezes, quando a gente faz Isso. diagnósticos que sejam em adultos, por exemplo, não necessariamente do TOD, de outros transtornos, quando a gente vai fazer uma análise retroativa, nós descobrimos que tinham vários sintomas, mas a gente reserva isso, obviamente, para os quadros mais leves, né? Os quadros mais graves, obviamente, Uhum. apresentam sintomas mais intensos que facilitam o diagnóstico, né? A Uhum. identificação, né? Então, a gente precisa entender que tem essa questão da idade, que nós temos que tomar cuidado, porque se aparece muito mais tarde, né, ali no desenvolvimento, já mais na Uhum. adolescência, ou a gente não observava antes, ou a gente precisa investigar outras causas para essa alteração comportamental. E quando a gente também fala que a prevalência ela não é alta, é importante a gente entender porque justamente esse comportamento talvez mais opositor, um comportamento de mais agitação, esses comportamentos mais desafiadores são muito frequentes de aparecer no consultório, né? E não Sim. necessariamente, novamente, vão se configurar um transtorno opositor, né? Isso, e isso não exclui a possibilidade de um diagnóstico na adolescência ou na vida adulta, E né, Luciana? não, Porque não. eu sempre falo assim, é como se fosse cartas que a gente vai guardando na manga, né? Então são sinais lá da infância que foram se mostrando e que aí a Uhum. gente vai ver lá na frente um diagnóstico, mas não que significa que não acontecia. Às vezes era leve, às vezes eram sintomas que foram passados batidos, isso dentro de todos os transtornos, um transtorno de desenvolvimento, por Sim. exemplo, da aprendizagem, um transtorno do déficit de atenção, às vezes até um TEA, né? Então já tinha sinais, mas não eram vistos como sinais de algum transtorno, né? E tem uma outra questão também que a gente sempre conversa, que é a questão da exigência social, né? Então, Sim. talvez uma criança ali de 4, 5, 6 aninhos, qual é na fase pré-escolar, qual é a exigência social que ela tem? Né? E às vezes, quando vai aumentar o nível de interação social, o nível até mesmo de resiliência para poder saber lidar com confrontamentos, né? Às vezes, naqueles momentos, começam a ser mais intensas as manifestações opositoras. Mas às vezes, até então, elas existiam, mas não eram facilmente observáveis. E aí entra também uma diferença super importante de falar, que é a diferença entre menino e menina, né? Como Uhum. menina consegue ser mais adaptativa do que os meninos, porque os meninos eles tendem a ser, por constituição, mais impulsivos. Então, em geral, eles tendem a não conseguir fazer adaptação de outros comportamentos, como às vezes as meninas, mesmo que tenham os transtornos semelhantes, conseguem. Né? Então, esse também é um Uhum. transtorno que ele é mais diagnosticado e mais prevalente em meninos também. Sim, assim como os outros, né? Como você disse. E aí a Outros. gente também pode pensar em algumas comorbidades, né, Luciana? Quais as comorbidades aí dentro da psiquiatria que aparecem com maior frequência para o transtorno opositor? Ou ele também como comorbidade de outro transtorno, né? Porque a gente Isso. também pode pensar que o TDAH, por exemplo, uma criança hiperativa, né, desatenção e hiperativa, ela também vai ter algum comportamento impulsivo, ou às vezes algum comportamento diante de regras e autoridade, né, que não necessariamente seja o diagnóstico do TOD, né? Sim. Eu acho importante aí falar de duas situações. A primeira é justamente ou o TOD como comorbidade ou alguma outra comorbidade com o TOD, né? Um dos principais que a gente observa é justamente uma maior prevalência do transtorno opositor desafiante em crianças que apresentam primariamente o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Uhum, Primeiro, pela característica da criança já naturalmente ser mais impulsiva. Ela já tem uma dificuldade do controle do seu impulso. E a gente sabe que quando a gente fala do transtorno opositor desafiante, também a gente lida com uma dificuldade justamente de controlar esse impulso, de fazer esse entendimento da uhum. situação e controlar esse impulso primário que a criança tem, né? Que entra aí no controle Então, inibitório, como... né? Sim, sim. Então, como o TDAH, em geral, é o transtorno que tem o TOD associado, mas as crianças que apresentam transtorno opositor desafiante também podem apresentar episódios de transtornos de humor, como às vezes episódios depressivos ou episódios ou transtornos ansiosos também, que também precisa ser avaliado
e tratado a contento para que aquela criança consiga se adaptar, né, à sua própria Uhum. condição, que ela possa melhorar o seu contexto social, seu repertório social e que deixe de desenvolver esses problemas nos relações pessoais, né? Então, Sim. pensar nesses transtornos ou associados ou a que o TOD se associa é super importante. Mas existe um outro fator que também é super importante a gente identificar nesse momento, que é quantas crianças chegam para a gente com o diagnóstico de TOD, justo a terem características opositoras e que, na verdade, não tem. Quando a gente vai avaliar ali mais na linha do tempo, a gente observa que existe a necessidade da gente reformular o diagnóstico, porque as características que ela apresenta são de TOD. Acho que travou a sua imagem. Luciana? Aí, voltou. Isso mesmo, as Se características não são de TOD. você quiser falar alguma... Minha imagem travou aí, a voz eu acho que não, mas se você quiser falar... Tá travado. Então, A se minha você imagem tá vizinha boa aí? Você tá... isso também, dessa questão que a gente vê aí, né, quando chegam para a gente, Isso, eu a acho que é sua muito... tá. tá travada. Acho que voltou agora. Deixa eu pedir meu suporte técnico aqui. Renato, está travada a imagem? Ah, olha para mim, por favor. Minha ideal. Luciana? Acho que travou. Tá voltando. Aí, voltou. Então, acho que é muito importante a gente Só um falar pouquinho. sobre isso, sobre como os pacientes chegam para a gente, né? Eu tô te ouvindo. Vai lá, te espero. Pode ser a minha internet, acho que tá. Pronto. Tá certo? Ah, te ajuda o quê? Beleza, voltou. É É o muito horário, gente, que esse horário eles voltam, tem muitas lives e acaba, né, disputando aí com a gente. Esse povo querendo disputar a nossa live, né, Luciano? por isso até que a gente começou. Por isso que a gente marcou mais cedo. Isso, é 4 horas agora, o pessoal tá entrando, mas vamos lá. Eu acho que é muito importante o que você falou, porque chegam muitos pacientes, pelo menos na minha clínica, assim, na minha experiência clínica, né? Eu já tive vários casos de paciente que chegaram com a demanda, não, meu filho é TOD, ou já veio com diagnóstico de outros profissionais, e não, ele é opositor, com certeza, isso já está fechado. E quando você vai ver a criança, na verdade ela tem um diagnóstico de um TEA, ou às vezes um TDAH bem acentuado, né? Então, assim, são hipóteses diagnósticas que às vezes se confundem com outros diagnósticos e que é importante a gente fazer essa avaliação, né? Travou de novo. Tá travado, Renato? Aí, você conseguiu me escutar? Dela acho que tá travado um pouquinho. Ela vai entrar de novo. Mas é isso, a gente continua aqui falando sobre isso, né? De que as hipóteses aí do transtorno opositor, a gente tem que pensar que tem também a ver com outros transtornos. Voltou, sua câmera está ao contrário, tô vendo seu computador. Pois é, eu tô vendo aqui como que eu vou virar. Pronto. Aí, pronto. Então, eu estava falando exatamente isso, da clínica, né, que chega pacientes, às vezes, com o diagnóstico, já não, é TOD, ele é opositor, ele desafia, ele não aceita regras, ele não aceita comandos, né, ele desafia todo mundo, ele é mal educado, né, usa muito essa... Ele fala gritando, e às vezes a gente vai avaliar e ver esse sinal, e aí a gente pode identificar que tem um TEA, que tem dentro do quadro do espectro do autismo, que também vai apresentar dificuldade de seguir comandos, que também vai apresentar dificuldade de seguir regras, né? Que às vezes tem outras alterações, mas essas alterações fazem parte do quadro, sim, mesmo que num quadro leve, né? O leve, o TEA leve, ele tem essas características de uma forma menos, né? Menos acentuada que o moderado. Então, o leve, ele vai ter essa dificuldade mais de compreensão, né, de entender que vai chover canivete, não vai chover o canivete, vai chover,
né? Uma chuva muito forte, né? Eles já entendem, nossa, vai Sim. chover canivete, então vai chover espada também, eles falam, né? Então, assim, tem uma perguntinha. Uhum. Ó, vamos lá. É. Hum, Se é prejudicial. legal, Fer, é Fer, né? Muito legal. É prejudicial a criança falar, por exemplo, que ele é opositor na frente dele? Né? A gente tem que analisar, na verdade, meu lado, tá, Lu? Daí você fala a sua opinião dentro da clínica. Eu penso que cada caso vai ser avaliado de acordo com cada caso. Por quê? Porque se eu trazer esse diagnóstico para aquela criança que não está em tratamento terapêutico, que não tem uma base de tratamento fortalecida, ela pode se aproveitar desse diagnóstico. Então, lembra que a gente falou que ela não aceita que ela está errada, que ela não justifica a partir dos comportamentos dela? Então, ela pode pegar esse ganchinho e dizer, não, mas eu sou TOD. Então, isso justifica tudo, todo o meu comportamento. Assim como outros diagnósticos também acontecem. Mas eu sou autista. Eu tenho um paciente que ele fala, mas eu sou autista, eu não posso aprender a ler, eu sou autista. Então, assim, e a gente tem que entender que não, que um diagnóstico desse não justifica as limitações, muito pelo contrário, facilita as intervenções, mas ele não tem maturidade para entender isso ainda. Então, eu penso que cada caso é um caso. O que você acha, Lu? E eu vejo que a gente também precisa ter muito cuidado para evitar ficar rotulando, né, a Uhum, criança. Ah, não, ele é assim mesmo, não dá atenção para ele não, ele fica desafiando, ele faz isso de sim. propósito, né? A gente tem que tomar muito cuidado, até isso é uma coisa que eu quero até que a Ju se fale para a gente, que até foi pergunta lá de trás, né, de o que fazer quando a criança tem esses comportamentos, ou talvez como a nossa reação à ação da criança pode de alguma forma ser como combustível, porque mesmo que de uma forma inconsciente, né, sem a gente saber que está fazendo isso, muitas vezes a gente acaba alimentando esse comportamento na criança, né? Sim. Uma coisa que é super importante a gente entender, vou dar só um exemplo. Vamos supor que até teve, acho que foi a Ana, não sei, que perguntou da questão da criança se jogar no chão, bater E, os braços, bater o pezinho com 2 anos, se é natural, né? Vamos supor que a criança convive com os pais e só a hora que ela faz uma birra ou tem um acesso aí mais disruptivo, né, um comportamento mais de raiva, os pais, por exemplo, largam o telefone e vão dar atenção para essa criança, né? uhum, É claro que ela vai se lançar a mão desse comportamento justamente para poder ter a atenção dos pais. uhum, Então, uma das coisas que a gente precisa ter muita atenção é como que a gente tem dado atenção para os nossos filhos ou para quem a gente cuida, né? uhum, Porque hoje em dia, tecnologia, televisão, celular, estar aqui com o celular na mão e a criança brincando ali, isso não é estar presente na vida da sim, criança. Mesmo porque, se você parar para observar, a criança brinca um pouquinho, olha para o cuidador. Brinca um pouquinho, olha para o cuidador. E naquela esperança de achar que o que ele está fazendo é super importante, porque para ele é o máximo de evolução ele montar um bloquinho, porque sim, ele nunca fez aquilo, ele conseguiu fazer aquilo, ele quer desesperadamente que os pais vejam aquilo, porque ele está muito feliz. E aí olha para trás, está no telefone, olha para trás, está assistindo televisão, olha para trás, não tem essa reciprocidade, sim. né? Então, como é importante, aí o que acontece? Joga o bloquinho na parede, pai, para com isso, menino, para com isso, menina. Opa, eu caminho que eu tenho a atenção dos meus pais, né? Então, com comportamento também. Sim, acho que é muito legal o que você está falando. No sentido de tem criança que fala, olha o que eu estou fazendo, olha como eu consigo, olha como eu faço, né? E olha para mim, é isso. Eu sempre falo que o olhar tem um peso de atenção para a Me criança. veja. Veja, né? Olha para mim. Então, assim, e quando a gente olha, a gente está reforçando aquele comportamento, bom ou ruim. Então, a gente precisa entender um pouquinho isso. O que é reforço, né? Do comportamento inadequado, por exemplo. Então, nessa situação que você falou, a criança está montando o bloquinho, o pai e a mãe estão lá no celular. Olha para mim, não olhou. Eu grito. Ou eu vou lá, te mordo.
te bato, bato a cabeça na parede, não faz isso, não faz isso. O que eu ganhei? Atenção. Então, a gente precisa entender o que aquele comportamento ruim chamou a atenção dos meus pais. Por que eu não vou repetir ele? Eu vou repetir. Então, é assim que eu consegui. Isso é um movimento inconsciente, obviamente. A criança não pensa assim, tá? Então, eu gosto de dar esse exemplo, mas eu gosto de explicar isso também. E aí, quando, por exemplo, se a criança te chama e você olha para ver o brinquedo dela e fala, nossa, você conseguiu, que legal! Pronto, ela vai permanecer na brincadeira, ela ganhou atenção positiva e ali acabou. Eu sempre explico muito que a atenção negativa, ela também é ganhada quando você chama a atenção do seu filho, quando você briga, quando você discute, quando você debate aquele assunto com a criança, né, no mesmo nível e não em níveis de autoridade, de hierarquia necessários que precisa acontecer. Então, a criança está tendo ganho de atenção, sim. Né? Então, a criança funciona dessa forma, principalmente a criança pequena. Ela entende onde que ela ganha a atenção dos pais e onde ela perde a atenção. Né? É a lógica do ganha e perde, né? Onde eu ganho, onde eu perco, para onde eu vou, como eu funciono, como eles funcionam comigo. E aí nós damos essa resposta em muitos momentos sem perceber. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre dizer o não faça. A gente não diz faça assim, né? Legal que você fez, através dos elogios, da validação do comportamento da criança, mas também mostrar como ela deve fazer. Não grite. Mas eu estou gritando com a criança. Não grita. Eu estou gritando. Então, peraí, é para gritar ou não é para gritar? Vou gritar também, meu pai está gritando, né? Agora, se eu falar mais baixo e ignorar que a criança está gritando ou dizer, eu não estou entendendo o que você está falando, aí aí ela vai baixar o tom e vai falar comigo. E aí ela vai ganhar a atenção através do comportamento positivo que ela teve. Teve mais uma perguntinha aqui da Ana que eu não consegui ler. Ótima ponderação, tô vivendo isso. Que a criança come massinha, olha, fala, não pode, né? Tá ganhando atenção, sim, né? E é bem disso que a gente está falando. E uma outra coisa que eu gostaria de ponderar, a criança, muitas vezes, ela tem o comportamento pelo comportamento. Ou seja, ela morde por morder, ela bate a cabeça na parede por bater, esperando a reação que isso vai gerar. Uhum. Esse entendimento de que isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é nosso, isso é do adulto. A criança entende a partir do momento que a gente fala isso não pode, mas ela não entende muito bem o contexto. Aí não pode por quê? Se eu bato a cabeça na parede, eu ganho atenção do meu pai ou da minha mãe, que de outra forma ele não olha para mim. Claro que pode, mas aí eu bato a cabeça na parede e falo, não pode, né, mamãe? Uhum. Mas ele não entende o que é não poder. Isso é uma construção social nossa. Somos nós que damos essa ponderação, sim, né? Então, quando a criança come a massinha, não pode, né, mamãe? Não pode, mas pode ganhar atenção dessa forma. Ganhou o olhar da mãe. Então, como talvez a gente... Sim. Então, como talvez a gente entender de outra forma, ou passar a informação de outra forma, de uma forma positiva, né? Ao invés de não coma a massinha, filha, vamos usar a massinha só para apertar? Vamos estar com fome, vamos lanchar outra coisa, né? Vamos comer isso, vamos guardar a massinha e vamos pegar outra coisa. E, de certa forma, tirar o foco daquele comportamento ruim que ela fez de comer a massinha. Então, eu não vou focar nisso, porque se eu focar nisso, eu estou mantendo esse comportamento e ela vai repetir novamente em outro momento. Então, eu posso pegar a massinha, ela está comendo a massinha, Juscelia, o que eu faço? Legal, me dá uma massinha amarela, ela tá com a rosa na boca. Me dá a amarela, filha. Ela vai tirar da boca a rosa para pegar a amarela e te dar. Me dá a amarela que eu vou fazer um sol agora. O que você vai fazer com a rosa? Mudou, ela vai olhar, ela vai parar e vai olhar para você. Ai, como assim? Então, comer a massinha, não tive atenção, mas dar a massinha para minha mãe brincar comigo, eu ganhei. Então, é por aqui que eu vou na próxima vez. Claro que isso não é mágico, sim, e não vai acontecer de uma hora para outra. Até porque ela aprendeu em algum momento que fazendo esse comportamento ela ganhou. Então, para a gente desconstruir isso, leva um tempo também. Assim como levou para construir, né? Não foi uma vez que ela fez que ela ganhou atenção. Então, é muito importante isso. Diga, você ia falar alguma coisa. E é justamente essa questão do mudar o foco, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, coisa da gente, né? Adulto, para a gente tentar entender um pouquinho como funciona na criança.
Às vezes a gente tá, sei lá, passou na geladeira, vamos falar de comida, na quarentena, né? Passou na geladeira, viu um pedaço de chocolate. Ah, mas eu não posso comer esse chocolate, tudo bem. Aí senta lá na televisão, ah, mas eu não posso comer o chocolate, eu não posso comer o chocolate, eu não posso comer o chocolate. E eu não entendo, porque eu tô falando para mim que eu não posso e cada vez eu quero mais. Por quê? Porque você tá dando justamente atenção para esse pensamento, você tá jogando todo o seu foco atencional para um pensamento, na verdade, na vontade de extingui-lo. E é completamente o inverso. Se você não mudar o foco do pensamento, se você não mudar o seu objetivo ali naquela hora, quanto mais você ficar, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer, o seu cérebro não entende isso, só vai passando a informação. Comer, 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 chocolate, 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 vai dar um nó na cabeça. E aí, poxa, eu tento, mas eu não consigo. E a criança é a mesma coisa. Não, é aquela famosa situação, a criança está pulando no sofá. Não pula que você vai cair. A criança está pulando no sofá. Não pula que você vai cair. A criança está pulando no sofá. Não pula que você vai cair. E a hora que cai, vem aquela bendita frase. Eu falei que você ia cair. Caiu. Eu avisei, né? Que você ia cair. Por quê? Enquanto ela tá pulando, você tá dando atenção. Ela tá. Agora, se a criança tá pulando, olha, filha, passou um passarinho ali, vamos ver como que o cocó faz, ou vamos brincar desse aqui. Você viu esse aqui que lindo? Na hora, a criança desce correndo do sofá e vai brincar com você. Porque é isso que ela quer. Ela tá clamando por atenção. Ela não é uma criança rebelde que está fazendo rebeldia, né? Tá queimando fralda para fazer revolução. Ela tá querendo atenção. Sim. Então, como a gente conseguir dar essa atenção? E até um movimento legal nessa situação do sofá, dela tá pulando o sofá, porque ela tá se colocando em risco, né? Dependendo da idade, ou se ela for uma criança típica ou atípica, a gente não sabe. Mas, por exemplo, uma criança está pulando o sofá, ela é pequena e é dentro do espectro, vamos dizer. Em vez de eu ficar dizendo, não pule no sofá, que isso está alimentando aquele comportamento, eu vou tirar ela, ou distrair, né? Olha esse brinquedo, olha o passarinho, olha tal coisa. Ou eu vou tirar ela do sofá e colocar no lugar onde ela possa pular. Eu também posso fazer esse movimento e dizer, aqui você pode, né? Porque a gente tende a dizer, não faça, aí não, aí não. E o que eu posso? Se eu estou podendo de alguma forma, que eu estou ganhando, eu estou podendo pular no sofá. Então, eu vou mudar esse comportamento dela, né? Sem dizer, não faça, não é assim, não é legal, né? E até tem uma pergunta, Luciana, que fizeram no Instagram, fizeram várias, né? Até a gente já está discutindo sobre elas, eu nem parei para falar. Qual a diferença entre o autismo leve e o TOD? Se tem, né, aí para os pais, né, pensarem se estão nesse processo diagnóstico, alguma coisa, como que a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial? Uma coisa que eu sempre gosto de ponderar quando a gente faz as lives é que, na verdade, essas lives não têm, na verdade, o intuito de fazer um diagnóstico, né, remoto. Ah, meu filho ticou ali os critérios, logo ele tem, ou não tem, não preciso buscar ajuda, né? É mais uma questão de orientação Sim. mesmo, que a gente coloca aqui para poder auxiliar nisso, né? Então, assim, quando a gente falou que tem até pacientes que chegam com um diagnóstico prévio de TOD e depois acabam tendo alteração de diagnóstico, um dos que costumam acontecer é justamente a criança ter um diagnóstico prévio de TOD, chegar ou no consultório, por exemplo, da Jussiele ou lá no meu consultório, e a gente começar a observar vários outros sinais que a criança apresenta, né? Uma das questões qual a motivação dessa oposição? O que leva a criança a ter esse comportamento opositor, né? Quando a gente fala do TOD, a criança opõe pela oposição, né? Ela não tem objetivos, não tem nada muito mais elaborado nessa oposição. Ela simplesmente tem uma incapacidade de conseguir seguir regras de quem comanda ali, né? Quando a gente fala, por exemplo, do transtorno do espectro autista, aí geralmente a gente fala dos quadros mais leves ou até moderados, que acabam geralmente causando essa confusão diagnóstica, dado que os quadros mais graves têm uma facilidade diagnóstica, né? Em geral, as crianças com TEA também têm comportamento opositor. Por quê? Porque as crianças, uma das características que a gente observa no transtorno do espectro autista são as crianças terem, primeiro, dificuldade de mudar a rotina. Às vezes a criança se organizou ali na formataçãozinha da rotina dela, de que ela ia acordar,
e assistir, sei lá, Patrulha Canina. Ela acordou com essa rotina. De repente, no meio do caminho entre o quarto e a sala, a mãe puxa a criança e pede para fazer alguma coisa. Ah, não, vai ajudar a fazer isso ou vamos arrumar para sair? Como que ela vai fazer isso se ela tem uma inflexibilidade cognitiva e tem uma dificuldade de fazer uma reprogramação de rotina a curto prazo? Então, naquele momento, ela vai se opor. E quanto mais insistir, mais irritada ela vai ficar, podendo ter até crises sensoriais naquele momento, porque ele não consegue flexibilizar esse pensamento, né? Então, como a gente entender que a motivação da oposição é diferente? E quando a gente fala, por exemplo, em transtorno do espectro autista, nós falamos de um transtorno do neurodesenvolvimento que, em geral, apresentam sintomas, mesmo que não tenham diagnóstico, ali antes dos 3 anos de idade, mais ou menos, em que a criança tem uma alteração global da comunicação social, né? O que significa isso? Muitas vezes não tem alteração da fala. Fala, às vezes até a gente ouve muito isso. Nossa, mas ele sempre falou muito certinho, sempre usou muita concordância, sempre falou de forma muito correta, mas ao mesmo tempo tem dificuldade, por exemplo, de mudar de assunto, aí por essa inflexibilidade, né, cognitiva, essa dificuldade de fazer um link entre assuntos e transitar por várias questões comunicativas. E tem, por exemplo, alteração de comunicação não verbal, por exemplo, não consegue entender quando usa figura de linguagem, quando alguém é irônico, ou quando alguém fala uma coisa, mas ele sinaliza de outra forma, né? Igual, acho que a Jussi comentou também, vai chover canivete. Tem criança que se esconde embaixo da mesa, vai chover canivete, vamos nos proteger, porque tá grave. Eu dei esse exemplo porque então, eu já passei por isso. Sim, eu também. Eu já tive esse relato também. Então, assim, um relato também que eu tive é que, às vezes, está conversando dentro do carro, alguém comenta alguma coisa, se jogar do carro. Tem que segurar, porque a criança vai se jogar, né? Então, a gente precisa entender que tem essa dificuldade dessa abstração do pensamento, tem interesses fixos, restritos e comportamentos estereotipados. Em que sentido? A criança, primeiro, tem dificuldade de modificar o seu padrão de interesse. Por exemplo, gosta, sei lá, de dinossauro. Sabe tudo de dinossauro, conhece tudo sobre a história do dinossauro, sabe? Mas aí, às vezes, uma outra criança quer falar de um outro assunto que é pertinente à idade e não consegue transitar por esse assunto porque ele não tem nenhum conhecimento e não tem interesse. E você não vai convencê-lo a conversar de outra coisa que não seja dinossauro, porque ele não vai conversar. Se tentar mudar o assunto, ele volta para o dinossauro. Né? Então, esse interesse fixo e restrito e repetitivo, né? Em que dentro de todo esse contexto, em que tem várias outras manifestações, aparece também a oposição. E muitas vezes aparecem para a gente já como transtorno de TOD, já como diagnóstico de TOD, mas a criança tem uma gama de sintomas que não é observável no TOD, por exemplo. No TOD é a oposição pela oposição. A criança não vai ter alteração de comunicação, não vai ter alteração, pode até não querer falar, eu não quero falar agora, mas não por uma alteração da comunicação. Né? Então, talvez esse seja um dos principais diferenciais, a gente entender toda a história da criança, né? E entender quais são os outros critérios diagnósticos associados. Sim. A gente tem 5 minutinhos para terminar, nosso papo está ótimo. Por mim, eu continuava aqui, mas falta 5 minutinhos para acabar. E eu acho que é importante deixar essa mensagem, né, Luciana, que você falou. Entender que o diagnóstico não é simples, não é por um sintoma, não é porque eu vi na live, não é porque eu vi na televisão. Aquilo ali, não, meu filho é opositor, então ele é TOD. Meu filho não olhou para mim, então ele é TEA. Não, o diagnóstico ele é feito por uma equipe interdisciplinar sempre, qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é discutido em equipe, precisa da opinião da psiquiatra, precisa da opinião do psicólogo, da avaliação da fono, da avaliação do psicopedagogo, dependendo do caso. Então, assim, cada caso precisa ser tratado como único. E entender que o papel da família é primordial. O papel da família, tanto no processo diagnóstico quanto no processo de intervenção, é a base para tudo. Sem a família junto, a gente não caminha, a criança não evolui. Né? Se a gente não tem pais seguindo as orientações, fazendo ali um treinamento de pais, estabelecendo rotina, estabelecendo metas, estabelecendo limites,
e fazer valer isso tudo, entender onde que a criança ganha atenção, onde a criança não ganha atenção, qual foi aquele comportamento que gerou outro comportamento. Então, toda essa avaliação precisa ser feita para a gente entender se tem um transtorno ou não tem um transtorno. Né? Na tércia, não sei como fala. O meu filho tem um atraso na fala. Qual o profissional adequado para diagnosticar o transtorno certo? O atraso na fala, a gente tem que ver qual a idade, que tipo de atraso que é, mas o profissional adequado aí para fala, inicialmente, é o fonoaudiólogo, né? De primeira, já ir no fonoaudiólogo fazer a avaliação, e aí o fonoaudiólogo vê se é um atraso de fala, uma dificuldade de fala, ou se tem alguns sinais aí que indicam algum transtorno do neurodesenvolvimento. O Fer também... E aí, ele colocou que o filho dele teve um comportamento semelhante da questão do iogurte, né? Que ofereceu, aí ele se negou e depois deixou e ele foi. Porque às vezes é isso, quando a gente fala do autismo, né? Às vezes naquele momento que ele ofereceu, ele estava com outra programação, pode até estar com fome, mas na cabeça ele estava programando outra coisa. E não era nada, mais que ele ama, não era nada opositor, né? Só não estava dentro da caixinha dele naquele momento. Sim. E tá tudo bem. Sim, não enquadrava, estava fora do projeto. Então, né? Não pode, né? E aí eu acho que só o que faltou pontuar um pouquinho entra justamente nisso que a Natécia perguntou, que é a questão de quando procurar o atendimento, né? Quando procurar um auxílio profissional. Geralmente a gente observa muito medo em procurar um atendimento profissional, justamente pelo medo de ir e às vezes ou receber um diagnóstico, ou sei lá, né? Ou não receber. Ou não receber também, né? Isso que eu ia falar, ou sair de lá sem uma resposta mais firme, né? Primeira coisa, quando a gente fala em crianças, principalmente em crianças, tá? Adolescentes às vezes não demanda tanto esse tempo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos tempo, nós precisamos de um tempo de avaliação longitudinal da criança para entender primeiro que a criança ela vive dentro de um contexto familiar, então a gente precisa sim olhar para essa família. Não tem como a gente achar que a criança vem e a gente vai dar atenção só para essa criança. Nós temos todo um contexto a avaliar, né? A gente precisa entender como essa criança funciona, ou quais os ambientes ela apresenta essas manifestações, para a gente começar a delinear se nós estamos falando de um transtorno ou nós não estamos falando, nós estamos falando só de uma questão mais comportamental mesmo, que também não significa que não precise de intervenção profissional. Sim. Tá? Então, assim, quando procurar um profissional, não esperem. Se vocês observam que, ou talvez na convivência entre os pares de mesma idade, a criança está com desenvolvimento aquém do esperado, ou com comportamentos disruptivos que está atrapalhando a sua convivência, ou, por exemplo, a questão da fala, está com atraso da fala, não esperem para buscar ajuda, independente do... A gente entende que tem o medo, que tem a angústia por buscar, vou esperar mais um pouquinho que vai resolver. Excelente, pode ser que resolva, mas se não resolver, a gente perdeu um tempo precioso para a criança. Então, criança tem alteração comportamental, a gente pode procurar um psicólogo que tem experiência para atuar na área, Sim. né? Um psiquiatra que tem experiência para atuar na área, trocar uma ideia com o próprio pediatra da criança para perguntar o que acha, ou talvez pedir uma orientação, né? Uma ajuda de onde buscar essa ajuda. Tem alteração da fala, da comunicação da linguagem, a gente pode procurar um fono, né? Mas o mais importante é não deixar de procurar, não esperar o tempo passar, porque às vezes procura, faz a intervenção e a criança responde, melhora. Então, e o tempo é crucial quando a gente fala em transtornos ou alterações do neurodesenvolvimento, que seja atrasozinhos mesmo do desenvolvimento. Isso mesmo. Luciana, vamos precisar encerrar, falta um minutinho para a gente poder se despedir. Olha, muito obrigada por você estar aqui. Acho que tem muitos assuntos aí que a gente pode conversar em outras lives. Foi um prazer estar aqui com você. Você é uma ótima profissional, como eu já disse, uma referência para a gente da Amigas do Aprender. E estamos aí à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pontuação, pode fazer para a gente no direct, que a gente vai estar respondendo, né, Luciana? Isso, eu também queria agradecer muito, né? Queria dizer que eu também tenho muito carinho, muita admiração também, né, por vocês. Gosto muito do trabalho de vocês. E foi um prazer, né, poder estar aqui hoje, conversar sobre isso, e que eu também estou à disposição. E que as dúvidas que talvez a gente não tenha conseguido responder, mesmo que talvez mande para a Ju, se ela me manda, a gente vai tentar responder tudo que for perguntado. E eu espero que vocês tenham gostado e principalmente aproveitado. Então tá bom, um beijo. Vou ter que fechar aqui. Um beijo.
Tchau, Tchau. Obrigada tchau. para todos que Beijo. participaram, que estiveram com a gente até aqui. Vai ficar disponível no YouTube também, se alguém quiser assistir de novo ou repassar para alguém.